Olá, você vai fazer prova de redação para o concurso da Prefeitura de Betim, não é? Este concurso que está aí com muitos classificados, não é, gente? Para correção da redação em si, né? Eu sempre digo para o aluno que sabe ler edital, ele não fica somente procurando vagas. Ele vem aqui para observar a quantidade de redações que serão corrigidas, não é? Por cargo, para que ele possa ou fazer opção por um cargo que tem um bom número, não é, de redações corrigidas, ou porque ele possa ter uma expectativa maior de ser aí convocado, tá certo, para o serviço público. Você não está me vendo, mas meu nome é Júnia Andrade, eu sou professora de redação há 20 anos, aí, exclusivamente para concurso público praticamente, tá? E aqui eu estou gravando da tela do computador do Turma de Redação, que é o nosso cursinho de correções, e hoje eu trouxe algumas dicas muito importantes. Primeiro, entender a prova de redação da OACP, porque não obstante você tenha condições de fazer ou não o curso, sempre gosto de deixar dicas para a galera, pelo menos saber por onde começar, tá? Dicas sobre temas, porque a OACP não é difícil mapear, não é? Quem sempre acompanha a nossa rede social, no YouTube, não no Turma de Redação em si, mas no meu próprio canal Júnior Andrade, vai notar que a gente acerta muitos temas de redação, claramente acertamos e o pessoal comenta, isso é público, tá bom? Bom, vamos lá então nas provas da OACP, o que a gente tem para falar sobre os critérios. A primeira questão, né, para que eu vou chamar a sua atenção, diz respeito ao próprio edital. Jamais estude redação sem ter convicção do seu conhecimento sobre os critérios que serão usados para poder avaliar a sua redação. Primeiro, a gente já sabe que tem que compor uma redação, né, que terá o valor máximo aí de 20 pontos, certo? E essa redação vai ser o quê? Uma redação dissertativa, então vai ser uma dissertação. Para quem não sabe o que é dissertação é uma explicação. Daqui a pouco eu melhoro isso aqui quando chegar aos itens temáticos, tá? Você terá, né, que escrever essa redação com o mínimo de 15 e o máximo de 30 linhas. Hoje em concurso a gente sempre diz, quanto mais e melhor, não é? Maior é a nota. Sempre escrever mais e melhor, tá bom? E aí a banca diz que, né, vai observar exatamente uma série de critérios aqui, que são critérios próprios dela, para que ela possa julgar o seu texto. Bom, gente, vamos compreender cada um desses critérios. Daqui a pouquinho eu vou demonstrar com uma redação corrigida pela OACP, para você saber do que a gente está falando, tá? Bom, primeiro, a banca vai trazer para você um tema de conhecimento geral. Essa é a questão que vai pesar para todo mundo. Eu sou da área fiscal. Não, não, não. O seu edital deixa bem claro, tá certo? Que a banca vai trazer um tema para você montar uma dissertação. Então, nós já sabemos que é um tema que vai envolver o quê? Condição humana, tá, gente? A OCP adora temas que são muito parecidos com os da FCC. Embora ela não tenha aquela mão pesada da FCC, quem conhece a Fundação Carlos Chagas sabe que os examinadores da FCC têm uma mão muito pesada para corrigir. Mas a OCP não, ela tem uma mão mais levinha, mas gosta de temas que são muito próprios da Fundação Carlos Chagas. E aí eu vou ditar para vocês alguns assuntos sobre os quais vocês têm que ler, porque a chance desses assuntos caírem na sua prova, a chance é muito grande, tá? Então, muita atenção, vou falar um pouquinho sobre os temas aqui e depois vem para os critérios. Bom, primeiro, não é? O que eu te recomendo ler? Leia sobre liberdade de expressão. Por quê? Porque é um tema caro para a banca, a gente está vivendo um momento, não é? Por exemplo, de vazamentos de dados e etc. Então você precisa ler sobre liberdade de expressão, ler sobre liberdade de imprensa, que é um tipo de liberdade de expressão, né? Vamos usar essa expressão assim, dessa forma, só para facilitar. Mas você precisa ler sobre isso, tá? Outra questão também que eu recomendo leitura, leia sobre o respeito à diversidade social. É assunto que as bancas sempre cobram, a OACP não fica de fora, não é? E naturalmente pode cobrar temas que envolvem esse embate que a gente tem com o outro, que é diferente da gente, não é? E a banca pode cobrar de você aspectos relacionados a esse respeito. Leia também, atenção sobre a diferença entre o público e o privado nas redes sociais.
Assunto de que a banca gosta bastante, tá? Ela adora redes sociais em tema de prova, né? Hoje as pessoas não estão sabendo muito bem aquilo que é público e o que é privado. A questão dos próprios vazamentos mesmo, por exemplo, relacionados à Lava Jato, elas bem ou mal, elas trazem a público aquilo que até então era privado, certo ou não, mas elas trouxeram a público. Então a gente tem que pensar o quanto a gente se expõe na rede social e o quanto nós mesmos não nos tornamos mercadoria numa vitrine. Né? É uma questão de discussão bastante profícua por parte da banca. Outra questão, né? Cuidado com o controle de dados. Já que estamos falando desses assuntos, controle de dados. Hoje, por exemplo, as empresas elas têm acesso aos nossos comportamentos que são modulados por plataformas virtuais, não é? E essas empresas conseguem nos seduzir com mercadorias por conta do nosso comportamento na rede social. Então, há um controle dos dados, há um controle das nossas opiniões. Muitas vezes nós somos induzidos por fake news a fazer determinadas escolhas. Isso daí é assunto de interesse da banca. Também é de interesse da banca, cuidado, tá? Ainda na mesma ideia, a ideia de sociedade do espetáculo. Repare que no século XXI, não é um problema só do século XXI, mas especialmente no século XXI, exatamente por conta da proliferação dos meios de comunicação e informação, nós temos cada vez mais a espetacularização das pequenas coisas. Tudo vira notícia. E muitas vezes, não é nem que vire notícia, vira mais manchete, é mais um espetáculo do que tem conteúdo. Né? Pessoas hoje são verdadeiras celebridades e não estão na TV, por exemplo. Nós temos aí os próprios influenciadores digitais, etc. Então nós estamos vivenciando essa sociedade do espetáculo cada vez mais. Ela sempre existiu, mas agora está ficando cada vez mais visível para nós. Perfeito? Cuidado também com, né, estude também sobre a crítica à razão em pleno século XXI. Sim, nós vivemos numa temporada, não é, de grande desenvolvimento tecnológico e científico e agora estamos duvidando da ciência, dos dados oficiais, não é, de tudo que é discurso científico. Pessoas estão deixando de vacinar seus filhos, as pessoas estão acreditando que a Terra é plana. Então existe no século XXI toda uma crítica à razão que é derivada de um fundamentalismo muito forte, não é? Fundamentalismo religioso, por vezes político e por aí vai, assim como existia na era medieval. A gente está voltando um pouco a esse tempo. Temos também que nos preocupar com o consumismo, dos assuntos preferidos dessa banca. Nós vivemos uma época de alto consumo, alta geração de lixo, né, de lixo de eletrônicos. Consumimos tudo e, inclusive, a gente se sente incluído socialmente se a gente tem capacidade de consumo. E é uma doença isso, né? É um exagero por trás. O ismo é sempre o exagero, certo? Então, gente, estes assuntos eles são muito importantes, tá? Isso aí naturalmente não é por isso. E o assunto consumismo acaba puxando o assunto sustentabilidade. Sustentabilidade, né? Como que a gente tem feito para manter o clima, para manter o meio ambiente de um modo geral, tá certo? Quais são nossas práticas individuais e sociais, o que o Estado tem feito, né? O que a comunidade internacional tem feito, a gente tem que ler sobre essas questões, certo? E nós temos, por fim, não é, o narcisismo do século XXI. A gente tem que ler que é muito diferente daquele individualismo, não é? Romântico do século XVIII. Hoje nós somos realmente muito narcisistas, não no sentido de a gente gostar da gente, mas de a gente se modificar muito. O narcisismo do século XXI ele faz com que o homem se reconstrua o tempo inteiro por meio das cirurgias plásticas, produtos de beleza, capacidade de rejuvenescimento. Ninguém quer ter a cara que tem. Não é? Os filtros que nós colocamos nas imagens de celulares, não é? Então, cada vez mais o capitalismo ele vem produzindo produtos para atender, para seduzir as pessoas, perfeito? E por fim, uma décima ideia aqui seria você falar sobre o direito à cidade. O que é isso, profa? Direito à mobilidade urbana, né? Direito de se movimentar na cidade, direito de viver na cidade, direito a viver numa cidade limpa,
uma cidade reflorestada, uma cidade reurbanizada, uma cidade que inclui todas as pessoas, não é? E não joga as pessoas para a periferia, né, separando essas pessoas por classes. Alguém fala, Júnior, então você mandou ler todas as condições humanas do século XXI. Sim, eu estou gravando esse vídeo exatamente no momento em que saiu o edital. Então eu tenho que falar para os alunos, leia os 10 assuntos mais cobiçados em redação para concurso. Quando estiver chegando pertinho da prova, a gente já começa a funilar um pouco mais as possibilidades temáticas. Por quê? Porque você começa a perceber o que está em voga naquele momento, né? Faltando aí um mês para a prova, 20 dias para a prova, você já começa a pensar como o examinador pensa. Então fica mais fácil a gente afunilar, tá bom? Então, por enquanto, é para ler sobre tudo. Então, aqui já separei para vocês algumas temáticas importantes, né? Depois nós temos, vamos lá, vamos entender os critérios avaliativos. A OCP, gente, no concurso de vocês, concurso da Prefeitura de Betim, o que ela fez? Ela secou um pouquinho os critérios avaliativos dela, tá? Ela diminuiu bastante aqui, concentrou, eu acho que, no meu ponto de vista, ficou melhor. Porque antes, por exemplo, ela corrigia a originalidade. Eu acho que para concurso público não cabe. Por que que não? Porque a originalidade tem muito a ver com criação, né? E dissertação a gente não cria muito. Mas vamos pensar aqui esses critérios para depois eu mostrar para você como é que é isso na prática. Primeiro, atendimento e desenvolvimento do tema. Isso quer dizer o quê? Você tem que estar bem centrado na proposta temática que a banca te deu, evitando sair desta proposta o máximo que você puder, sendo bastante fiel, você pode inclusive retomar os termos do tema na introdução, tá? Procure desenvolver o tema da forma como você previu na introdução. Se você trabalhou com causas na introdução, anunciou que vai trabalhar essas causas, o desenvolvimento ele vai se associar ao que você apresentou aqui. Isso é importante porque isso vai melhorar a coesão entre parágrafos, não é? Isso melhora a relação que você vai ter entre parágrafos, essa coesão, essa ligação entre os parágrafos de desenvolvimento com os parágrafos da introdução. Professora, o que é uma coesão referencial e uma coesão sequencial? Gente, primeiro, não é? Vamos supor que você tem uma palavra X, por exemplo, a palavra casa, e você precisa retomar a palavra casa. A primeira retomada, às vezes, que você vai fazer vai ser por meio de um pronome, certo? Aqui por meio você vai usar o pronome, por exemplo, ela. Quando você vai se afastando de casa, é importante que você coloque o substantivo novamente. Por quê? Para que se equilibre a cadeia coesiva. Porque se você colocar pronome, você colocou, por exemplo, esta no lugar de casa, já vai ficando distante o referente, tá certo? Então, a coesão ela tem que ter essa preocupação com o seu referencial para que ele esteja bem claro. E aí você pode fazer a coesão, ou seja, usar o elemento de recuperação de forma alternada. Uma hora usando o pronome, outra hora usando o substantivo, para que a coisa fique bem clara, tudo bem? A banca vai exigir de você uma coesão intraparágrafo, ou seja, também na parte interior do parágrafo. Isso significa que você vai ter que dominar, não é? Pronomes anafóricos, a diferença de um esse para um este, não é? Quando você vai empregar um, quando você vai empregar o outro. Isso significa que você tem que dominar as conjunções, não é? Ou você está criando uma relação de oposição que foi falado, ou você está criando uma relação de finalidade. Então, você vai ter que trabalhar essas questões todas, certo? Professora, o que é coerência? Gente, a coerência se manifesta por várias questões. Primeiro, por não contradição. Isso aqui é muito importante. Muita gente cai nisso aqui. O que é isso aqui, professora? Vamos suponhamos que eu tenho um tema polêmico, tá? Um tema que critica a publicidade da vida privada nas redes sociais. O tema critica isso aqui. E aí você concorda com o tema, você acha que realmente as pessoas têm um comportamento de ficar publicando basicamente tudo nas redes sociais. Ocorre um determinado momento que você argumenta, você traz um argumento a favor do tema e depois você traz um argumento contra, imaginando que você está, eu não estou sendo radical, eu tenho um ponto de vista a favor, um ponto de vista contra. Gente, em concurso público isso não existe, tá certo? Ou você só é a favor, ou você é contra. Por quê? Porque em concurso você não pode criar contradição, tá certo?
Então, o que acontece no concurso? As ideias têm que ser progressivas. Se você trouxe a causa 1 e desenvolveu no segundo parágrafo, a causa 2 tem que ser desenvolvida no terceiro e assim por diante. Você não pode arrastar, por exemplo, um assunto causa 1 para o segundo parágrafo de modo algum, tá? A banca vai observar se você atende à estrutura textual. O que é estrutura textual, professora? Se você consegue produzir uma dissertação. Tem gente que sem querer acaba narrando, né, em vez de dissertar. Por exemplo, quando o aluno joga os verbos para o passado, né, e fica muito tempo falando do passado, ele acaba caindo na narração. Isso é um risco, acontece com muitos alunos, tem que evitar isso aí, perfeito? Informatividade e argumentação, a banca vai observar se você é capaz de trazer assunto novo para defender o seu ponto de vista ou se você vai ficar no lugar comum. Né? O que é o lugar comum? O senso comum é aquela ideia que todo mundo cultiva. Se você diz que as pessoas usam de publicidade da sua vida privada, se você ficar falando só sobre Facebook, só sobre Instagram, é o que todo mundo sabe. Mas raramente alguém vai saber falar de forma crítica. Por exemplo, trabalhar uma teoria de um Zygmunt Bauman, muito querido por esta banca, que vai falar sobre a questão da publicidade, como que as pessoas se tornam mercadorias, como que elas se tornam fetiche das outras pessoas, como que elas seduzem nas redes sociais. Aí o aprofundamento é outro, né? Você trouxe informatividade, você tem a argumentação. E depois a banca vai analisar a sua gramática. Então, estes são os critérios analíticos que a banca hoje tem empregado. Para facilitar um pouquinho a sua vida para você entender, eu vou aqui abrir um dos temas de um grande concurso que foi feito pela OCP, que foi o concurso do TRT do Rio de Janeiro. Né? Vou pegar aqui a prova de técnico, porque era a prova de técnico que tinha redação, as outras provas não tinham redação. Não é? E vamos ver primeiro o que você vai encontrar na capa da prova, para não ter surpresinha. A banca repete para você os critérios analíticos. Júlia, mas são todos esses? Não, isso aqui era da época do Rio de Janeiro. Hoje o que você tem, ó, isso aqui, de certo modo, senso crítico quando é argumentação, não é? Você tem o atendimento à norma padrão, que é a gramática, você tem a coerência, você tem a coesão e você tem a tipologia. Basicamente, você tem isso, tá? Isso aqui você não tem mais, isso aqui não tem mais na sua correção. Perfeito? Então, são alguns critérios aí que você vai encontrar. Tá? A banca repete os critérios e a banca diz para você o seguinte, que você vai receber 0 se você não desenvolver o tema. Ou seja, você falou de outro assunto, não tem jeito, é 0. Você desenvolveu o tema de tipologia textual diferente. Por exemplo, era para você dissertar, você ficou narrando, sem querer você jogou os verbos para o passado, a redação praticamente toda. Então, a banca vai te dar 0. Apresentar acentuada desestruturação, organização textual ou atentar contra o pudor, ou seja, deixar um palavrão lá, não é? Ou trazer uma redação muito mal organizada, mas tem que ser muito mal organizada. É muito raro alguém tirar 0 por isso aqui. Tudo bem? Cuidado, não pode redigir a lápis. Tem que ser com a caneta preta, né, ou azul. Não apresentar a sua redação na folha definitiva, tem gente que acaba passando. Gente, acontece, na hora do nervosismo no concurso, o aluno acaba passando a limpo no rascunho. Tá? Ele fez o rascunho na folha definitiva, acontece. Por isso tem examinadores, fiscais mais antigos sempre entregam o caderno um pouco mais para frente, né? Quando eles dão conta que a galera já está fazendo a redação. Porque aí já sabe que o pessoal não vai confundir. Não é? Cuidado para não criar espaçamentos excessivos entre letras, palavras e parágrafos. Né? Muita gente fica preocupada, eu mesmo nas margens. Tem gente que vai escrevendo e faz isso aqui, ó. Vou ver se eu encontro aqui um lugar para eu mostrar para vocês isso. A pessoa escreve, por exemplo, vou escrever meu nome aqui só para você ter uma ideia. Fica esse buraco aqui na margem, não é? Tá vendo, ó? Ela deixa esse espação aqui, não pode fazer isso. Tá? O espaço que a gente deixa curtinho. Se for separar a sílaba, já sabe, usar um hífen. Se errar, é só dar um risco, não é? Júnior precisa de título, eles deixam espaço para você titular. Mas você vai ver que a OCP não cobra o título. Tá? Ela não tem... às vezes ela pede, claramente. Mas às vezes ela não cobra esse título. Tá certo? Ela só quer o tema mesmo. Vamos mais aqui.
Ela diz que você precisa fazer uma redação com letra legível. Vou falar sobre isso aqui para evitar o mundo mágico do aluno. Tem aluno que fala assim: ah, eu vou comprar um curso de redação em que eu posso mandar redação com a minha manuscrita, que eu quero que o professor faça um julgamento sobre ela. Tá, perfeito. O professor vai falar que ela é claro ou não é, e se disser que não é, você simplesmente está no sal, bacalhau. Por quê? Porque você não muda sua letra da noite para o dia. Você pode usar a letra que você quiser. Letra palito, letra misturada, cursiva, com letra de forma, não interessa. O que a banca vai querer que você faça é uma letra legível, que você se esforce para fazer. Se a sua letra for totalmente ilegível, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Você não muda isso da noite para o dia, impossível. Não é à toa que a área da perícia criminal, quando você comete um crime que você assina algum documento, você pode até falsificar a assinatura de alguém, mas os traços da sua letra estão visíveis ali, tá bom? Então não existe milagre. Então não. Ah, mas eu fiz caligrafia e melhorou. Não, você fez então durante um ano e cacetado, que foi o que aconteceu com um ex-aluno. Ele fez durante um ano e 8 meses para ele conseguir melhorar algumas consoantes. Era o que ele precisava, estava muito ruim realmente. Ele fazia concurso para juiz, então ele precisou de fazer isso aqui por um ano e 8 meses. Mas olha, um ano e 8 meses trocando todos os materiais. Porque o teu braço já desenha, a sua mão, a posição dos dedos, você não tem como mudar isso. Aliás, você nem deve. Por quê? Porque na hora da prova, você vai ficar tenso. E aí, em vez de você cumprir o necessário, que é o conteúdo da sua redação, você ficou tenso porque o tempo inteiro você ouviu falar durante o preparatório que era para você fazer letra assim, letra assada. Então, não viaje nisso, não acho que haja nenhuma vantagem nisso, é melhor nem saber. Essa que é a verdade. Perfeito? A banca vai te dar alguns textos para você entender o assunto, né? Você pode citar esses nomes aqui, Pierre Bourdieu, o Zygmunt Bauman, que coincide às vezes do aluno estudar esses assuntos. Né? Mas a banca estará atenta, naturalmente, ao cumprimento do tema. Por exemplo, o tema do TRT do Rio, a banca pediu, tá, para você produzir um texto dissertativo argumentativo sobre este tema, a busca por reconhecimento pessoal na sociedade contemporânea, causas e consequências. Olha que coincidência, hein, gente? Este tema que foi do TRT do Rio, que já tem tempo, acho que foi 2018, não lembro agora, não é? Este concurso do TRT do Rio, lá para trás, mais recentemente, ele foi recuperado pela Fundação Carlos Chagas no domingo agora, anterior ao lançamento do edital de Betim. Não é? Um dos temas da Fundação Carlos Chagas foi exatamente falando sobre a proatividade, não é? Como uma questão ligada ao sucesso, à felicidade no mundo de hoje. As pessoas são induzidas a trabalhar bastante, a produzir resultados, a passar em concurso, a comprarem bens materiais para serem reconhecidas pessoalmente e se tornam escravos, né? O ideal de felicidade do século XXI. A banca pediu causas e consequências. Muitos alunos não viram que isso aqui estava no plural e que isso aqui também estava no plural. Quando a banca fala de causas, tem que ser de duas para mais, não apenas uma, tá? Então, falou para você alguma coisa no plural, tente a coerência já começa a ser avaliada aí. E aí, gente, eu trouxe para vocês aqui, abri meu e-mail e peguei lá para trás um aluno pedindo recurso só para mostrar para vocês como é que é fácil a gente identificar os erros dos alunos. Eu vou fazer de uma forma geral para você entender. Isso aqui era a grade anterior, tá? Do TRT do Rio. Então, aqui o aluno tirou total em atendimento ao tema, tirou total em senso crítico, certo? Tirou total no atendimento à tipologia solicitada. Conseguiu total aqui, certo? Mas perdeu, né? Cometeu 2 errinhos de coerência referencial, houve 2 erros de coerência, de coesão referencial, houve 2 erros de coerência, né? Aqui houve alguns erros gramaticais, eu não anotei, senão o vídeo ficaria super extenso. Cometeu erro de criatividade, perdeu metade dela. Cometeu erro de seletividade de informações, também 2 erros de seletividade. Tirou 25,50 numa redação que poderia muito bem ter tirado 30. E vamos ver por que errou. Na redação valia 30 na época. Então, vamos ver se eu deixei aqui a redação. Deixei.
Vou mostrar para vocês alguns pontos, ó. Por exemplo, a gente não tem avaliação de seletividade. Mas onde é que foi que o aluno perdeu essa capacidade de ganhar pontos em seletividade? Quando ele vai falar sobre esta parte aqui. Veja só, ele diz assim: embora o surgimento das redes sociais tenha trazido a ideia de aproximação entre pessoas, que através deste instrumento, né, conectam pessoas com o intuito de compartilhar ideias, sentimentos a fazer, entre outros, observa-se a necessidade do indivíduo, né, não espelhar a sua verdadeira realidade. Esse fato se deve à busca do indivíduo por curtidas, melhor dizendo, por likes. Gente, essa informação é do senso comum. O que quer dizer formação do senso comum, profa? Todo mundo sabe isso aqui. Trouxe nada de novo. Então a banca considerou, olha, não tem originalidade, não fez uma seleção de informações, tranquilo? Então não foi legal. Aqui embaixo o aluno já cita revista super interessante, então melhora um pouco, porque ele vai a uma fonte para trazer alguma informação aqui. Tá? Não vai ser tão relevante assim, mas vai sim a fonte, não é? Ah, por que ele perde em coerência? Vou mostrar para vocês o que quer dizer perda de coerência. Quer ver? Peraí. Observem aqui. Na contemporaneidade, as questões relacionadas à busca pelo reconhecimento pessoal preocupam a sociedade como um todo. Será que a sociedade toda, está preocupada com reconhecimento pessoal? A sociedade como um todo, cuidado. Essas afirmações muito categóricas, elas representam o quê? Falta de compromisso com a coerência. Você está afirmando alguma coisa que pode ser mentira. Parte da sociedade pode não estar nem aí para isso aqui, né? Ou seja, nem ligando para isso aqui. Perfeito? Então tem que tomar cuidado. Essas generalizações que vocês produzem em redação, elas são muito nocivas. E a coerência a banca vai avaliar, não é? Por exemplo, aqui, ó, na linha 15, né? Diz assim um pouquinho antes, ó, de acordo com a revista Super Interessante, apesar de o Facebook ter aspectos positivos, este também detém aspectos negativos, com consequências desastrosas para o ser humano. Facebook tem consequências desastrosas para o ser humano. Tem que tomar cuidado. E quando você fala em desastre, olha o peso da palavra, né? Pode ser com algumas consequências ruins, mas não são consequências desastrosas, né? Temos que ver. Segundo ela, as pessoas que passam mais tempo na referida rede social são mais infelizes. Será que todo mundo que fica na rede social é infeliz? Toma cuidado, nem todo mundo. Então, essas generalizações, como eu digo para vocês, tem que tomar muito cuidado porque elas atingem em cheio a coerência, perfeito? Certo? Vou mostrar para vocês, olha só, um problema de coesão para a gente finalizar aqui, né, o nosso trabalho. Na linha 6 aqui, olha só, vou mostrar para vocês aqui o que acontece. Ó. Embora o surgimento das redes sociais tenha trazido a ideia de aproximação entre as pessoas, que, através deste instrumento, conectam pessoas, as pessoas conectam pessoas. Ficou ruim. Por quê? Porque não se trabalhou aspectos de coesão, não soube trabalhar o uso de pronomes, né, para tornar aí o texto mais coeso, mais interessante. Então, você vai vendo que são erros, tá certo? Erros de uso, né, não soube variar o uso desse instrumento, tá? Que nós teríamos aqui. Então, gente, são estes detalhes que acabam minando a redação de vocês. Então, você vai ver aqui que o aluno até trabalha bem o assunto que ele fala, busca por reconhecimento da idade contemporânea. Ele traz essa questão do reconhecimento que preocupa a sociedade, não é? Ele termina falando que dessa forma, a busca pelo reconhecimento social na atualidade, além de trazer uma realidade inexistente, gera consequências negativas do ponto de vista emocional para os indivíduos. Então veja que ele reafirma na conclusão o seu ponto de vista, o que torna o texto linear, faz com que ele consiga 25,5 pontos na sua totalidade, tá bom? Mas ele erra nos pequenos detalhes, que se tivesse corrigido aqueles detalhes ali, estaria com a nota lá em cima, tá certo? Bom, se você gostou, quer ser nosso aluno, Turma de Redação é um curso em que você vai encontrar, não é? Aqui, para a Prefeitura de Betim, você vai encontrar o nosso curso custando R$225, que você divide em 3 vezes sem juros, ou em até 12 vezes. Qual é a vantagem desse curso? Você tem aula 1, toda teoria,
certo? Com exemplos textuais da OACP. Você tem aspectos gramaticais, né? Que estão aí disponíveis para você marcar, porque você vai ter uma avaliação gramatical. Você vai ter 5 redações para você desenvolver. Tem uma aula de redações comentadas. Tem uma revisão teórica ao final do curso, né? Que a gente costuma fechar para tentar acertar o tema o máximo que a gente pode, né? E tem provas comentadas da OACP. A gente tem um português, tem a base do português, mas as provas comentadas da banca. Por quê? Porque a gente já sabe que vão corrigir muitas provas e a gente já sabe que nossos alunos tiram notas boas. Então a gente faz um esforço, dá mais uma disciplina para ele como bônus, né, para que ele consiga alcançar aí o resultado que ele espera na prova discursiva, tá? Você acha o nosso curso, né, pelo www.turmaderredacão.com.br, né? Chegou aqui na vitrine de curso, só você clicar no seu concurso para você se matricular e ser o nosso aluno, tá? Seja bem-vindo. Se você gostou das dicas, espero que você aproveite bastante, reforce o aprendizado e seja muito feliz no seu concurso público.